A equação do movimento de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x é x igual a exponencial de menos t vezes seno de t, onde o t é maior que ou igual a zero. O item A está pedindo para a gente determinar a velocidade e a aceleração instantânea. A velocidade, como a gente já está acostumado, ela vai ser a derivada da posição. Então, nós vamos simplesmente derivar essa expressão. Nós temos aqui um produto, então, regra do produto, derivada do primeiro. Derivada da função exponencial é ela mesma, só que ela tem uma composta aqui, né? Então, nós precisamos multiplicar pela derivada de menos t. Então, isso aqui foi a derivada do primeiro. Utilizamos a regra da cadeia. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, e agora a regra do produto, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de seno é cosseno. Nós podemos juntar. Aqui aparece exponencial aqui também, então eu vou colocar em evidência função exponencial. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração na ordem. Vou escrever o cosseno antes. Cosseno é positivo, continua positivo, e vou escrever o seno depois. Seno é negativo, continua negativo. Se a gente aplicar a distributiva, nós vamos obter exatamente a expressão de cima. E eu coloquei o cosseno antes para não precisar ficar escrevendo o sinal dele. A gente economiza aí um símbolo. Então, essa é a velocidade para cada instante t. A aceleração, ela é a derivada segunda ou simplesmente a derivada da velocidade. Então, novamente, vamos utilizar a regra do produto primeiro. Então, derivada do primeiro vezes o segundo somado com o primeiro como está, derivada do segundo. Derivada de cosseno é menos seno e derivada de seno é cosseno. Ok, então a gente pode aplicar a distributiva aqui, então vai ficar menos exponencial de menos t, cosseno. Daria até para cortar algumas coisas sem precisar fazer essa distributiva, depois eu faço um comentário sobre isso. Aqui esse menos com esse menos fica esse mais, de cá nós teremos menos exponencial, seno, e por último, menos exponencial cosseno. Tudo é exponencial negativa. Vamos ver o que nós podemos cortar. Exponencial seno com menos exponencial seno. Então, nós ficamos com menos exponencial cosseno, menos exponencial cosseno, que dá menos 2 exponencial cosseno. Então, essa é a aceleração para cada instante. O segundo item, o item B, pede para a gente calcular o limite quando t vai para infinito de exponencial vezes seno. Bom, eu vou começar argumentando que seno está sempre entre menos 1 e 1, ou ainda que módulo de seno de qualquer coisa é sempre menor que ou igual a 1. Então, aqui nós temos uma função limitada. Quando t vai para infinito, isso aqui vai para zero. Lembrando que o exponencial de menos t é a mesma coisa que 1 sobre a exponencial de t. Fazendo o t crescer, essa parte de baixo fica ridiculamente grande. Então, isso aqui vai para zero. Então, nós temos o produto de uma função que vai para zero por uma função limitada. Esse limite é zero. Alguns livros trazem isso como teorema. O Guidoriz especificamente traz isso no exemplo 2, da página, se não me engano, 91. Logo após o teorema do confronto. Então, você pode voltar no seu livro e acompanhar isso. Então, sempre que a gente estiver multiplicando uma função que vai para zero por uma função limitada, o resultado é zero. Então, esse limite é simplesmente zero. O terceiro item pede para a gente esboçar o gráfico da função.
fazer o esboço do gráfico da função, como nós vimos fazendo, que é analisar o intervalo de crescimento, decrescimento. Nesse caso, é difícil, porque nós temos que analisar crescimento de função trigonométrica. É possível, mas o vídeo ficaria aí com uns 20 minutos só para isso. Então, eu vou fazer de uma maneira mais simplificada e, felizmente, tomara que o seu professor te deixe fazer dessa maneira também em alguma prova ou algo do tipo. Nós queremos fazer o gráfico da função x igual a exponencial de menos t, seno de t. Bom, eu vou ignorar o seno e vou fazer um traço vermelho da função exponencial de menos t. Então, exponencial de menos t, como exponencial de zero é 1, então ela vai passar por aqui. E a função exponencial, ela faz assim, ó. Ver se eu consigo fazer um traço bonitinho. E aqui ela vai se aproximando, né? Ok. Agora, a função seno, ela é no máximo 1 e no máximo menos 1. Por causa desse menos 1, eu vou espelhar essa função para baixo. Então, como se fosse menos essa função aí. Então, aqui nós poderíamos fazer assim. A ideia é que seja um espelho mesmo. Ok. Próximo argumento que nós podemos utilizar é o seguinte. Como o seno ele vai ficar variando entre 1 e menos 1, nossa função ela vai ficar batendo aqui para cima e para baixo. Quando o seno for 1, ela vai estar exatamente na função exponencial de menos t. Quando o seno for menos 1, isso aqui some, né? Fica só menos 1, então ela vai estar batendo na parte de baixo. Então, em 1 e menos 1, ela vai ficar batendo para cima e para baixo aqui. Outro argumento é o seguinte. Eu vou fazer aqui um ciclo trigonométrico. Lembre-se que o eixo em pé é o seno. Então, o seno de zero é zero, depois o seno de π é zero, depois em 2π tem seno zero. O que eu quero dizer com isso? Que seno de π ou seno de 2π, tudo isso aqui é zero. Isso quer dizer que em π, 2π, essa parte vai dar zero, consequentemente tudo dá zero. Então eu vou marcar aqui ó, o π, o 2π, o 3π, o 4π, qualquer número inteiro π, inclusive o 0π, ou zero, essa parte aqui zero, consequentemente tudo zero. Então a nossa função ela vai passar nessas partes de cá. Ó. E seno de π sobre 2 é 1. Então, em π sobre 2, que é aqui, o seno fica 1, vai sobrar somente exponencial. Então, ela vai bater aqui em cima, que é a exponencial. E aqui é menos exponencial. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, isso aqui some, vai ficar só um menos aqui. Então, aqui, ó, 3π sobre 2. Ela bate aqui embaixo. Com isso, acho que já dá para perceber mais ou menos o comportamento. Então, ela vai subir. Assim. E depois ela começa a descer aqui. Na hora que chega aqui, ela começa a subir novamente. Chega aqui no meio, ela bate lá em cima. E aí vem para cá. E depois passa assim, assim. E continua assim até o infinito. No item B, nós calculamos o limite e vimos que é zero. Então aqui, né, quando o t cresce, essa parte azul, que é o nosso gráfico, vai chegando cada vez mais próximo de zero. Não faz sentido a gente colocar para trás aqui, porque o nosso t ele é só positivo. E por último, está pedindo para a gente interpretar esse movimento, a interpretação.
Então, a interpretação vai ser a seguinte. Nós teremos a nossa partícula aqui na origem do eixo x. Então, a nossa partícula está na origem. Até o tempo igual a π sobre 2, ela sobe um pouquinho. De π sobre 2 para frente, ela começa a voltar. E ela volta até chegar mais ou menos aqui nessa altura. E ela vai ficar indo, passa um pouquinho do eixo, depois volta um pouquinho, passa um pouquinho, volta um pouquinho, e vai chegando cada vez mais próximo do zero. Então, cada vez ela se distancia menos. Ela vai estar para a direita da origem quando o nosso traço estiver para cima do gráfico e vai estar para a esquerda da origem quando o traço estiver abaixo do gráfico. Então, essa aqui é uma interpretação do movimento. Eu não vou escrever isso, mas seria isso. Então, a partícula começa em repouso, se desloca um pouco para a direita, dá uma estacionada momentânea, volta, passa um pouquinho, para um pouquinho e volta para a parte positiva e vai fazendo esse movimento numa espécie de mola. E vai se distanciando cada vez menos da origem. É isso que está acontecendo.